Olá, caros irmãos, aqui é o Bento do canal Caminho Ortodoxo e hoje nós iremos tratar sobre um tema extremamente polêmico e espinhoso, que é a questão do Cânon 28 do Concílio de Calcedônia, que ocorreu no ano 451. Como muitos de vocês devem saber, existe uma disputa acirrada a respeito desse cânon, enquanto nós, cristãos ortodoxos, assumimos e afirmamos a validade desse cânon. Os católicos romanos até hoje continuam insistindo a respeito da anulação por parte do Papa São Leomagno. O ponto é, quem está com a razão? Será que o Cânon 28 verdadeiramente foi anulado? Ou será que ele, após o Concílio de Calcedônia, foi usado, continuou sendo usado pela Igreja do Oriente? E é isso que nós veremos hoje neste vídeo. Agora, antes de iniciar o vídeo, gostaria apenas de fazer um pedido. Se você chegou no nosso canal agora, se inscreva, ative o sininho, curta os nossos trabalhos. Fazemos aqui um trabalho de pesquisa voltado à história do cristianismo. Somos cristãos ortodoxos e o nosso maior desejo é trazer luz à verdade da Santa Igreja Católica Ortodoxa. Então, se você é ortodoxo, ou se caso você é apenas um cristão, um protestante, um católico romano, que se interessa pelo tema, por favor, fique aqui conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Pois bem, mas falando especificamente sobre o tema do Cânon 28, muita informação, muitos dados desencontrados, e a questão é quem está com a verdade? Seriam os cristãos ortodoxos ou seriam os católicos romanos? O ponto é, muita água passou debaixo da ponte após a discordância de Leão com o Cânon 28, por mais que os latinos não queiram aceitar. Ainda que após o concílio, alguns tenham mencionado 27 cânones de Calcedônia e uns poucos manuscritos sírios listassem 27, na prática, após a controvérsia esfriar, o cânon 28 foi aplicado, querendo Roma ou não. Para começar, o próprio cânon 3 de Constantinopla já vigorava e havia sido mencionado em Calcedônia. Como vemos pela declaração do legado papal Pascasino, ao mencionar que o patriarca de Constantinopla deveria estar em segundo lugar conforme os cânones, mas após o cânon 28 e vendo sua primazia ameaçada, Roma retroage e sua decisão para invalidar também o cânon 3. O Oriente, a contragosto de Roma, observava o cânon 28 na prática. O bispo Liberatus de Cartago, século V, mais ou menos século V-VI, diz isso claramente, abre aspas, e isso não foi aceito por todos os juízes e bispos, e embora a sé apostólica ainda se oponha, o que foi confirmado pelo sínodo, isto é, o cânon 28, permanece mantido pela proteção do imperador em todos os sentidos, fecha aspas. Liberatus se refere às seguintes leis do império, novela 131, portanto, de acordo com as disposições desses concílios, ordenamos que o Santíssimo Papa da Velha Roma ocupe o primeiro lugar entre todos os pontífices, mas que o Santíssimo Arcebispo de Constantinopla ou Nova Roma ocupe o segundo lugar, depois da Santa Sé Apostólica de Roma Antiga, que terá precedência sobre todas as outras sedes. Já no Códice de Justiniano nós lemos, abre aspas, ordenamos que o costume antigo e os cânones eclesiásticos anteriores, que estiveram em vigor até este momento, sejam observados em todas as províncias da Ilíria, e se alguma dúvida surgir com relação a eles, ela deve ser removida pelo conhecimento da lei sagrada, possuído por aquele homem muito reverente, o patriarca da igreja da cidade de Constantinopla, que goza das prerrogativas da velha Roma, e pelo julgamento da Assembleia Eclesiástica daquela cidade. No concílio quiniceste, mais conhecido como Concílio de Trullo, que se reuniu para emitir cânones em nome do quinto e sexto concílio, nós lemos em seu cânon de número 36, abre aspas, renovando as promulgações dos 150 padres, reunidos na cidade imperial e protegida por Deus, e aqueles dos 630 que se encontraram em Calcedônia, decretamos que a sé de Constantinopla terá privilégios iguais aos da sé da velha Roma, e será altamente considerada em assuntos eclesiásticos como esta, e será a segunda depois dela. Depois de Constantinopla, será classificada a sé de Alexandria, depois a de Antioquia e depois a de Jerusalém. Hoje, já é consenso entre os acadêmicos de que este concílio foi recebido no Ocidente. No começo, uma aceitação gradual e com ressalvas, como menciona o acadêmico Eduardo Sayesk. Foi somente em 711, quando o Papa Constantino visitou Constantinopla, que o consentimento verbal aos cânones trulanos, pelo menos aqueles que não eram repugnantes ao uso ocidental, foi dado. Isso estava muito aquém do apoio que Justiniano desejava originalmente, mas ele parece ter obtido um imprimatur papal suficiente para satisfazê-lo, talvez percebendo que a unidade imperial deveria ser preferida à uniformidade eclesiástica. Porém, isso chegou a uma aceitação completa no Decretum Gratiani, a principal coleção canônica do Ocidente. Por volta do século XII, que deu origem ao futuro Código de Direito Canônico, encontramos o seguinte dizer, abre aspas, o Papa Adriano recebeu o sexto concílio com todos os seus cânones,
Fecha aspas. Ou seja, era de conhecimento comum que essa aceitação de Trullo ocorreu. O Papa Adriano I, em 2 ocasiões distintas, aceitou os cânones de Trullo. Em sua carta ao patriarca Tarásio, ele afirma, abre aspas, eu também aceito o trabalho do mesmo Santo Sexto Concílio com todos os seus cânones, fecha aspas. Essa declaração é encontrada intacta, tanto nos manuscritos gregos quanto nos latinos. Além disso, o mesmo Adriano I, em uma carta dirigida a Carlos Magno, cita o cânon 82 de Trullo e o atribui ao Santo Sexto Concílio. Ou seja, um papa posterior recebeu Trullo com todos os seus cânones, incluindo o 36, que afirmava o cânon 28. Não importa o quanto o Papa Sérgio tenha reclamado inicialmente. Após isso, o segundo Concílio de Nicéia também recebe esses cânones, tendo agora um valor ecumênico, pois o cânon 82, que mencionava regras sobre a iconografia, era essencial para refutar os iconoclastas. O concílio diz em seu cânon 1, abraçamos com alegria os sagrados cânones e mantemos completa e inabalável sua regulamentação, tanto os expostos por aquelas trombetas do Espírito, os apóstolos dignos de todo louvor, e os cânones apostólicos recebidos também por Trullo, quanto os dos 6 santos sínodos universais e dos sínodos reunidos localmente para a promulgação de tais decretos de nossos santos padres. De fato, todos eles, iluminados por um único e mesmo Espírito, decretaram o que é conveniente. No caso daqueles que eles mandaram embora sob um anátema, nós também os anatematizamos. Aqueles que eles suspenderam, nós também suspendemos. Aqueles que eles excomungaram, nós também excomungamos. Aqueles que eles colocaram sob penalidades, nós também tratamos da mesma forma. Roma também ratificou o Concílio de Nicéia II e seus cânones, que aprovavam todos os cânones anteriores, incluindo os cânones dos apóstolos, e explicitamente afirmou os cânones do Quinto e Sexto Concílio, que não emitiram cânones na hora, e também os sínodos reunidos localmente para a promulgação de tais decretos. Uma claríssima menção a Trullo, que se reuniu anos depois para emitir os cânones em nome do Quinto e do Sexto Concílio. Isto é, caros irmãos, caros ouvintes, o cânon 28, de fato, ele foi recebido por toda a Igreja, não apenas pelo Oriente. O fato do Oriente mantê-lo até hoje em uso é uma grande prova, e o próprio Concílio de Trullo, reunido aí quase 200 anos depois de Calcedônia, é uma prova viva que, de fato, verdadeiramente, a Igreja do Oriente sempre reconheceu e sempre usou e sempre manteve o cânon 28. A Igreja de Roma, a princípio, como mencionado, ofereceu resistência, mas posteriormente acabou aceitando. Então, o cânon 28 é um cânon legítimo e está enquadrado nos cânones oficiais regulamentados do Concílio Ecumênico de Calcedônia do ano 451. E é isso, caros irmãos, se vocês gostaram desse conteúdo, mais uma vez repetindo o que disse no início, se inscreva no nosso canal e nos ajude a compartilhar a fé ortodoxa. Um grande abraço.